Obrigado a todos que participaram até este momento. Nós estamos trazendo à sua consideração algumas passagens do Novo Testamento, começando pelas palavras de Jesus. O nosso tema hoje é a arte de escolher bem. A arte de escolher bem. E eu selecionei 6 textos bíblicos que vou ler na sequência. O primeiro desse texto é uma frase da oração do Pai Nosso, já citada nesse culto, Mateus 6,13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos falar juntos? Sabemos de cor, não é? Vamos juntos então? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, faz parte. O segundo texto, bem conhecido também, todos são muito conhecidos, está em Mateus 26,41, em uma parte sabemos de cor. Talvez todo o texto sabemos de cor, mas vou ler, você vai se recordar. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É até uma brincadeira nos retiros, né? Quando no alimento lá a gente sempre brinca que tem arroz, tem feijão, mas a carne está pouca, né? A gente até brinca com a Bíblia, tem o seu lugar, se não for muito excessivo. Então vamos ver esse texto agora, vamos ler juntos, vamos acompanhar, você sabe de cor, não vai ser projetado nesse sentido, mas sabemos de cor. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Tá. O pessoal é muito rápido, já providenciou. Vamos todos de novo então? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isto é, a vontade de não pecar existe, mas a fragilidade nossa nos leva a pecar. O outro texto nesta mesma linha é o de Lucas 22, 40 a 46, que é aquela história muito conhecida, Lucas 22, 40, quando Jesus está nos seus momentos finais, antes da sua morte, e ele precisa que os seus discípulos orem. E aí nós conhecemos a história, acompanhem-me por favor. Chegando ao lugar, isto é, ao jardim do Getsemane, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, isto é, Jesus, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, vamos juntos? Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja da minha vontade, e sim a tua. Então, informa o grande historiador Lucas, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando Jesus em agonia, orava ele mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu gosto demais desse versículo. Gosto desse versículo porque revela a profissão do autor. O autor era médico. Nenhum outro evangelista traz essa informação. Ele traz essa informação, mostrando o vínculo profundo que tinha ele com os fatos históricos. O suor de Jesus se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, por saber que ia morrer, injustamente. Inocente que era. Levantando-se da oração, estava de joelhos. Jesus foi até onde os discípulos estavam. E é claro, estavam todos em pé, orando, intercedendo, alguns de joelho, intercedendo intensamente pelo seu mestre.
Não é isso que diz o evangelista Lucas? É como a gente faz, né? Às vezes o irmão, ora por mim, a gente nem se lembra. Aqui fizeram pior do que a gente, esses discípulos. Se fossem meus discípulos, eu ia logo cancelar todos. Jesus os encontrou dormindo, de tristeza, abatimento, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. O outro texto de Paulo, aos 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês, diz então o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 13, nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados. Isto é, Deus não nos tenta, mas quando nós somos tentados, Ele continua sendo Deus e nos socorre, diz o texto bíblico, e não permitirá que vocês sejam tentados além da conta, além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. A tentação não é dele, mas o livramento é dele, para que vocês a possam suportar. O outro texto, também de Paulo, está em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas, isto é, a essas pessoas que assim fazem, a se afundar na ruína e na perdição. E o texto final dessa primeira parte está em Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Texto também muito conhecido, no qual o autor diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, continua ele, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meu tema, portanto, a arte de escolher bem. Entre os muitos aspectos relacionados, trago então o tema da tentação. Palavra que aparece pouco na Bíblia. Há praticamente uma única palavra, peirasmos, no grego, que às vezes é tentação, às vezes é provação. Qual a diferença? Provação vem de Deus, a tentação vem de Satanás. Mas nós no dia a dia nem sempre conseguimos distinguir claramente. Por isso o Tiago diz, olha, se você está sendo tentado, saiba de uma coisa, não vem de Deus. Eu sou tentado. Quanto mais eu busco viver na perspectiva da graça de Deus, mais eu sou tentado. E quanto menos eu me preocupo com a graça de Deus, menos eu sou tentado. Encerrar aqui a mensagem, que a conclusão está clara e não é boa. Então é melhor eu não me preocupar com a graça de Deus. Só que não. Que a minha única chance de não pecar é colocar a minha vida no foco da graça de Deus. Por isso eu pensei em algumas breves definições sobre a natureza da tentação. Quero apresentar então aqui para você neste momento. A primeira realidade que quero lhe trazer é uma definição para dizer que tentação é desvio. A tentação vem para nos desviar do projeto de Deus para nós. A tentação vem para nos desviar da comunhão com Deus. Eu sempre digo aqui que
Deus não se afasta de nós. Mas nós, quando pecamos, nos afastamos de Deus. E é muito interessante, lá em casa tem uma gatinha sensacional. É uma gatinha, apenas uma gatinha. Mas quando ela comete um erro, ela se esconde atrás da mesa. Ela perde a comunhão conosco. Cada um tira a sua conclusão teológica a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós nos desviamos da nossa comunhão com Deus, nós damos um jeito de fazer como Adão, dar uma escondida, como se isso fosse resolver a parada. Gente, é muito comum, mas é muito comum mesmo, depois de muitos anos uma pessoa aparece na igreja. Então, eu não vim à igreja porque eu estava errada. Então eu tinha vergonha de vir à igreja. Entendi a igreja como um lugar sagrado, um lugar onde a graça de Deus está no foco. Na maioria das vezes, quando nós pecamos, nos afastamos da comunhão de Deus, nós temos consciência disso. Às vezes não. Por algo que eu vou daqui a pouco mencionar. Portanto, tentação é também desvio da santidade. Eu fui chamado para ser santo. Eu sei que essa palavra hoje é vista como uma coisa um pouco estranha. Deus fala assim: sejam santos como eu sou santo. Não é para mim, não é? Como é que eu vou ser santo como Deus? Mas Ele diz para a gente procurar ser santo como Ele é santo. Vamos alcançar? Vamos. No céu. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos chutar o pau da barraca? Ou vamos fazer a nossa parte nesse projeto da santidade, que começa quando Ele nos separou para ser santos? E nos cabe continuar esse projeto de Deus para a nossa vida. A tentação é também o desvio da missão. Deus nos deu uma missão. E a missão não é me alegrar, me divertir, me dar bem. Isso aí não é missão. Minha missão é amar o próximo e a Deus. Essa é a missão, que se realiza de muitas maneiras. Numa delas é o serviço, voluntariado, o proclamar pelas montanhas, para citar aqui algumas dimensões. Quando então nós nos afastamos do projeto de Deus, nós nos desviamos da comunhão com Ele, nós largamos de mão o projeto dele para nós de santidade, quando deixamos de lado o serviço que devemos prestar ao próximo, nós caímos em tentação, porque tentação é desvio. Segundo lugar, quero pensar numa outra definição, que tentação é sedução. Palavra que as pessoas gostam, tem até programa de televisão com esse nome, eu já teve, marcas de produtos, sedução, como se fosse algo a não se resistir. Sedução. Em busca do prazer, muitas vezes nós deixamos nos seduzir, e muitas vezes na vida, eu e você, nos deixamos conduzir pelo princípio do prazer, que é comum em nós nascemos com esse princípio, colocado por Deus em nós, como uma parte da vida, mas não como o todo da nossa vida. Gosto muito de uma expressão do apóstolo Paulo, quando ele fala que o presente século é guiado pelo ventre. Isso lá, no ano 60, depois de Cristo, Paulo escreveu isto. E continua sendo totalmente atual, porque a Bíblia foi inspirada por Deus para todas as gerações, todas as épocas e milênios. Há muitas pessoas que são conduzidas pelo princípio do prazer. É só o que interessa. Sedução também é uma perda da razão.
Nós nos dizemos pessoas racionais, e grande parte nós o somos. Mas às vezes a tentação nos traz o apelo da sedução e nós deixamos de lado a razão para seguir a paixão. Em todas as áreas, não apenas na sentimental. A paixão da violência, por exemplo. Nos pisou, pisamos também. Não é razão, é paixão. Ruim nesse caso. A sedução nos leva a trocar o que é permanente por aquilo que é passageiro. Eu já vivi isso, você já viveu isso, você já viu isso. Histórias tristes, em que, num momento de um prazer de segundos, nós renunciamos a toda a nossa vida. Às vezes dá para reparar, às vezes Deus perdoa, mas as consequências nos alcançam, infelizmente. Sedução de desistir, de buscar o que é melhor, ir pelo caminho mais fácil. Sedução. Há muitos anos, eu e minha esposa vínhamos de uma pequena viagem, todos voltando para o Rio de Janeiro, lá pelas 5 horas da tarde de domingo. Você sabe como é que é o trânsito, né? Mas a gente acha que com a gente vai dar certo. Então a gente vai, se diverte, sexta, no sábado, domingo a gente volta, mas na segunda-feira tem que trabalhar. Você quer 4 horas da tarde, tá bom, não tá? Aí pega um engarrafamento. Mas tem um jeitinho de você resolver. Você pega o acostamento e você logo chega. É o atalho. E foi muito. Nós, é claro, reclamamos muito. Se pudéssemos, saímos do carro para resolver o problema, né? Muita gente assim. Lá na frente, vários daqueles que nos passaram deram até um sorrisinho, tipo, ô bobões, vou chegar rápido. Estavam parados em frente a um carro da Polícia Rodoviária Federal. Ficaram lá e nós chegamos bem mais rápido do que eles. Mas a sedução, olha aqui, está aberto o caminho. Claro, talvez tenha um probleminha, mas não tem vigilância, vamos fazer por aqui. A sedução nos leva a cometer atalhos, cujo fim quase sempre é uma tragédia. Mas eu quero acrescentar mais um elemento de definição, que tradução é onda. O que é o certo? A onda diz, o certo é aquilo que todo mundo concorda que é o certo. Onda, porque o certo não é o que todo mundo diz que é o certo. O certo é aquilo que Deus diz que é o certo. Ele conhece todas as coisas, ele diz, não faça isso, mas todo mundo diz para eu fazer. Todo mundo diz que para eu seguir esse caminho, eu sigo. A gente já sabe qual é o resultado, mas a onda, meus irmãos, minhas irmãs, a onda é insuportável, é irresistível. Às vezes é divertida, apenas divertida. Você olha para um jogo de futebol e todos os jogadores estão tatuados. Todos os jogadores estão tatuados. Se for para aquela entrevista logo após o intervalo ou no final do jogo, você vê o corpo dele todo, na maioria, eu falei todos, mas nem todos, mas a maioria está tatuado, o que não está, talvez ainda vá fazer. Porque é uma onda, só isso. Ele não pensa que é bonito ou feio, todo mundo está tatuando, eu também estou, meu grupo tatua, como é que é o verbo mesmo, como lá tatua, eu também tatuo, não é? E aí acaba tateando na vida. Desculpe o trocadilho aqui.
A onda acaba com a nossa reflexão, tira a nossa capacidade de pensar. Por isso que ela é irresistível. A onda faz com que alguns comportamentos sejam imperativos. Todo mundo tem que fazer. Mas ainda, o apóstolo Paulo então nos traz ainda alguns conselhos. Em Romanos 16, 18, é o texto sobre o ventre, ele escreve que algumas pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Diz ele também que o destino dessas pessoas é a perdição, porque o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Paulo parece que escreveu para o século 21, né? Filipenses 3,19, estou vendo alguns crentes aqui procurando na Bíblia para marcar aí, então vou citar especificamente para facilitar a consulta, não é? Filipenses 3,19, Samuel, você já achou, né? Você é esperto. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Eu confesso, já disse isso aqui, fico horrorizado quando uma pessoa dá uma entrevista e diz assim: eu não me arrependo de nada. Falei, caramba, santo, né? Esse é o que eu sou, sejam santos como eu sou santo. Eu sou tão santo que eu não me arrependo de nada. Recentemente, até ouvi uma entrevista muito boa do Casagrande, ele cometeu esse erro. Ele descrevendo os males que a drogadição fez a ele, a sua família, ele diz: eu não me arrependo de nada. Tanto não se arrepende que largou as drogas. Como não se arrepende? Mas ficou uma frase, todo mundo repete sem pensar no que ela significa. É disso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então, eu vou trazer algumas sugestões de como a gente não cair em tentação. Não demorarei muito. Não serei tentado a ficar até meia-noite aqui com os irmãos. Primeira coisa para não cair em tentação, nós temos que admitir que nós somos fracos. Eu tenho que pensar, qual é a área mais fraca da minha vida? Uma ocasião, aconselhando uma pessoa, eu disse assim: fulano, eu tenho muita preocupação com você, de agora assumindo esse cargo aí importante, você se deixar corromper. Ele disse: eu não tenho medo disso não, eu tenho medo de outro problema. Palavras dele: mulher. Que bom que ele tenha essa consciência e espero que ele tenha conseguido permanecer fiel à sua esposa, porque ele deu esse passo importante. Essa é uma área que eu não tenho problemas, mas eu acho que eu vou ter problemas e eu preciso prestar atenção e cuidar disto. Então, a primeira coisa para não cair em tentação que eu tenho que fazer é admitir a minha fraqueza, a minha fragilidade. O apóstolo Paulo claramente diz isso: olha, olha que sabedoria, esse Paulo realmente é insuperável. Aquele que pensa estar em pé, não é que está em pé, não, acha que está, se sente veja que não caia. Porque, gente, só cai quem está em pé. Recentemente um amigo me disse uma frase simples, mas eu bravei. Ele falou assim: Israel, só os amigos nos traem. Alguém se surpreende se o inimigo lhe faz mal, lhe diz besteira, lhe decepciona, nem decepciona, mas um amigo, por isso que dói, não é? É isso que Paulo então nos ensina. Nós somos fracos. Paulo diz: eu sou fraco. Paulo diz, imagine o povo de Israel aqui, se o Paulo era fraco, imagine eu, né? Mas esse é o primeiro ponto, se nós não queremos cair. O segundo, nós temos que aprender a lidar maduramente com os nossos erros. O texto que eu já li, não é? De 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, não ponha a culpa em Satanás.
Você é o responsável. Satanás tentou, mas você não sabia que ele ia tentar? Sabia. Então qual é agora a culpa dele? Ele está no papel dele. E o seu papel é dizer: para trás de mim, cara. Como Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então o nosso segundo passo é lidar maduramente. Não agir de um modo não maduro, sabendo que Deus nos provê livramento em nossas dificuldades. Terceiro, cuidado. Nós devemos desejar não cair em tentação. Não é? Há muitos anos eu fui a Fortaleza e lá tem áreas de dunas. E uma das diversões lá é você, no alto de uma duna, e descer por uma espécie de esteira. Bom, a escolha é sua. A escolha é sua. Porque depois que você desceu, não adianta se arrepender. Vai ter que chegar lá embaixo. Como vai chegar? Ninguém sabe. Só quando você chegar que você vai saber como você chegou. Me lembro que uma vez eu fui dessas escadas, como é que chama? Esse negócio que desce, como é que chama? Montanha-russa, tipo montanha-russa. Aí ela foi tranquila, para subir foi uma maravilha. Até eu já lembro daquela subida de aquele botãozinho, Quando chegou lá em cima eu olhei, gente, e agora? Eu disse: nunca mais eu subo nisso. Não sei se nunca mais vou subir, eu não tive a oportunidade, mas eu acho que eu não subo não, porque saiu tudo pela boca, imaginariamente não chegou a sair, né? Mas o negócio não foi fácil, porque a velocidade é enlouquecedora. O que eu estou dizendo com isso? Eu quero isso. Cair em tentação é isso. Eu olho e diz: não. Que há pessoas que brincam, expressão antiga, com fogo. Porque alguns de nós achamos que as pessoas caem, mas nós não. Lembram da criança que a mamãe diz: olha, não fica perto do fogão. Aí a criança inconscientemente diz: acho que minha mãe está errada. Vai lá e põe a mão no fogo. Depois a gente já sabe todo o resto da história. Nós somos muitas vezes assim com o pecado. Então o que nós devemos fazer? Eu não quero cair em tentação, eu não quero provar para mim mesmo, eu sei que não presta, já me disseram que não presta, eu vou provar com a minha mãe e botar a mão no fogo, já sei que queima, mas parece que nós gostamos. É impressionante, por exemplo, o caso das drogas. Quem é que não sabe que droga faz mal? Comigo não. Não, comigo é o seguinte: eu paro na hora que eu quiser. Todo mundo diz isso, mas isso não é verdade. Então, terceiro lugar, recomendação essa: não deseje a tentação. Decida que você não quer cair em tentação. Quarto conselho: ore a Deus pedindo proteção e força. Jesus não disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Gente, aqueles discípulos, já pensou se nós estivéssemos lá, do ladinho de Jesus, né? Aprendendo em primeira mão, sem nenhum evangelista nos contar nada, nenhuma testemunha nos contar, nós ali, bem-aventurados, nós ali ouvindo, que maravilha. Mas Jesus disse: olha, vigiem, orem, para não cair em tentação. Isso é para todos nós, mas Deus nos proveu o livramento e nos diz para não nos deixar levar pela tentação, mas pedir a Deus que nos livre do mal. Quinto lugar, para não cair em tentação, nós precisamos vigiar para não cair. O que é vigiar? Penso que vigiar é meditar no que a Bíblia diz. Vigiar é olhar para dentro de mim mesmo e ver as minhas possibilidades. Vigiar é fazer tudo o que eu posso
para não cair. Esse não é um tema muito fácil. De um lado, nós podemos cair numa espécie de legalismo. Nada posso, tudo é pecado. Daí um perfeccionismo, como se pudéssemos alcançar aqui na terra a perfeição. E de outro lado, bem extremo, nós temos o libertinismo. Eu posso todas as coisas. Tudo está bem. Nada é pecado. A graça me limpa de tudo. É verdade, desde que nos arrependamos. E o arrependimento inclui não desejar fazer de novo aquilo do qual eu me arrependi. Porque se eu me arrependi e tenho vontade de fazer de novo aquilo do qual me arrependi, na verdade, eu não me arrependi. Então, como é que vamos lidar com a tentação? Bom, esse assunto não tem nada a ver, né? Tentação é um negócio antigo, medieval, isso não existe mais. Não, pecado também não existe, né? Pecado é a invenção aí de algumas pessoas para manter a gente atrelada à igreja. A gente ouve essas coisas. Às vezes a gente acaba se influenciando por essas coisas. Mas o mundo real descreve, os nossos olhos percebem aquilo que a Bíblia nos diz. Nós somos tentados. Se me permite a frase, eu vou dizê-la. Graças a Deus, nós somos tentados. Não por Ele, mas por Satanás. O que, como eu já disse, não nos tira a nossa responsabilidade, mas nos coloca no território do compromisso. Nós não podemos nos desviar do projeto de Deus para nós. E quando isso acontece, nós temos que nos arrepender. Mas para que nos arrepender se nós podemos não cometer aquele erro? Porque há muitos erros que são evidentes, são claríssimos, que não precisávamos cometê-los. Outros, sim. Meu desejo é que você e eu, você também em casa agora, você que está nos acompanhando a posteriori, e para você agora, nós todos reflitamos sobre essas palavras de Jesus. Mateus, desta oração que sabemos todos de cor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como eu disse, isso se aplica na minha vida de um modo, se aplica na sua vida de outro modo, se aplica na minha vida de um modo hoje, de outro modo daqui a pouco, de igual modo na sua vida. Se você está buscando viver o projeto de Deus para a sua vida, a tentação virá. Mas essa realidade encontra uma promessa. E a promessa é o livramento. Nós podemos viver. Vou repetir. Nós podemos viver como Deus quer que nós vivamos. A sociedade em que estamos não precisa que façamos o que ela aprova. Ela precisa que nós façamos o que Deus aprova. Não é o senso comum da sociedade que determina a nossa moralidade. É o que Jesus nos ensina que determina a nossa ética. Mesmo que, por vezes, isso nos coloque, na expressão de John Stott, numa contracultura. Porque Paulo disse que a nossa cultura é a cultura do ventre. Mas essa cultura em que vivemos, a cultura do nosso mundo,
mas a nossa própria cultura deve ser a de um coração iluminado pelo Espírito Santo. Há um caminho para nós. Esse caminho é de comunhão, esse caminho é de obediência, esse caminho é vivenciar a missão que Deus nos confere. Quando nós temos isso muito claro para as nossas vidas, embora nas tensões das tentações, nós vivemos em paz. Que é o que nós queremos. E só a paz quando estamos em harmonia com o nosso Deus eterno, cujos projetos para nós, eu sempre repito isso, eu até gostaria que um dia, lá no futuro, você se recordasse, tinha um pastor na igreja, não sei o nome dele não, mas ele dizia o seguinte, eu era menino, ele dizia assim, olha, os mandamentos de Deus são para o nosso bem, não para o bem de Deus. Eu repito isso, um bordão, quem sabe no futuro alguns vão mencionar isso, porque é isso que realmente é importante. Eu preciso estar com esses mandamentos inscritos na minha alma. Como diz o salmista, eu tenho que guardar esses mandamentos, ou a tua palavra, no meu coração. Vamos cantar então, que nenhuma condenação há. Eu me rendo primeiramente, e depois nenhuma condenação há. Eu desejo que essa mensagem tenha feito sentido para você. Mas isso não é comigo, é com você. Com você e Deus. Em pé, vamos cantar.